Olá, meus queridos, como estão? ¿Están bien? Sean todos bienvenidos a nuestra clase de español. Peguen sus libros y vamos a estudiar. Hoy el tema de nuestra clase es tratamiento formal e informal. Abran sus libros en las páginas 62 hasta la página 66. Hoy el tema es, que ya hablé, tratamiento formal e informal. Vamos a conhecer quando vamos a utilizar estas duas formas, tratamento informal e formal, certo? Formal e informal. Vamos a ler. O imperativo é a forma utilizada para dar ordens, instruções e explicar como proceder em relação a algo, certo? Usamos o imperativo tu, este imperativo para de tu persona, para comunicarmos com amigos, familiares e pessoas de nuestra edad, conocidas ou não, certo? Só utilizamos esta forma, tu, que é a forma informal, para comunicarmos com amigos, familiares, pessoas de nuestra edad, que sejam conhecidas ou não. Pero para dar uma informação a alguém ou a quem não conhecemos, usamos o imperativo formal usted. ¿Por quê? Porque esta pessoa nós não conhecemos, não temos intimidade. Então, utilizaremos o quê? O imperativo formal. A forma usted, certo? Que em português é você. Compreenderam aí? Quando utilizar formal e informal? Espero que sim. Se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, certo? Então, vamos a continuar. Atenção a las direcciones. Miren que estes verbos estão aí para que vocês compreendam quando vamos a utilizar formal e informal. Está bem? Na primeira conjugação, temos o verbo girar. Gira, gire. Segunda conjugação, correr, correr, corra. Terceira conjugação, seguir, segue, siga. Tu, usted, certo? Vamos a ver aí. Ó, o verbo girar. Quando utilizamos a forma acá, informar, tu, se queda gira. E quando utilizamos formar, que é usted, você, se queda gire. Usted, gire. Tu, gira, usted, gire. E o verbo correr. Tu, correr. E você, corra. Certo? Formar e informar. Acá, ó. Informar e formar. Verbo seguir. Tu, sigue. Usted, siga. Certo? Compreenderam aí a regra quando usamos formar e informar? E os exemplos. Ó. Gire a la izquierda, gire a la derecha. Usamos para dar direções, certo? Al lado, em frente, sigue, ó, arriba, abajo, adelante, detrás. Sigue, delante, siga, delante, certo? Então, estas são algumas formas de como utilizamos formar e informar. Compreenderam aí esta regra básica? Espero que sim. Vamos a continuar. Outros verbos utilizados para dar indicações. É o verbo cruzar, caminhar, andar, barrar e subir. A forma tu, que é informar, se queda. Tu cruza. E usted, que é formar, usted cruce. Certo? Compreenderam aí? Caminar. Tu camina. Usted camine. Andar. Tu anda. E usted ande. Barrar. Tu barra. E usted barre. Certo? Compreenderam aí? Subir. Tu sube. Usted suba. Estas são algumas regras básicas para que vocês consigam acompanhar, formar e informar. E para indicar uma certa direção, desde hasta, desde aqui hasta la plaza, há umas 5 quadras. Os exemplos, certo?
A la izquierda, a la derecha, sigue recto. A la izquierda encontrarás el museo y a la derecha el teatro. ¿Está bien? Espero que aí ustedes tengan compreendido la forma correcta. ¿Está bien? Y en el centro atrás, el gimnasio que buscas está en el centro de la ciudad, tras del cine emprendedor. En frente hay un kiosco en frente a la terminal del ónibus. Delante de, cuando gire en la esquina, va a ver delante de usted la parada del autobús. Al lado de, el museo está al lado de la galería de arte, ¿cierto? Aí, ustedes van a compreender esta forma aí, que es formar, informar y cuando se utiliza. Ahora, ustedes pueden volver ahí para el libro de ustedes, en la página 62. Tratamento formar e informar. Observa de qué maneras Fernando le explica a Antônio qué hacer para llegar a los lugares donde quiere ir. Seguir recto, a salir de casa, en la dirección puesta al centro. Anda 2 manzanas y gira a la izquierda en la misma acera. Corre el que llamamos expreso rojo, que para aquí delante de casa. Baja en la estación central. Ojo allí para girar a la derecha de quien sale de tubo después. Sigue siempre recto por la misma calle. Como los dos son amigos, él usa el imperativo informar tú, conforme destacado en las expresiones sigue, anda, corre, baja. El imperativo es la forma utilizada para dar orden, instrucciones, como ya habré explicar cómo proceder en relación a algo. En el caso de diálogo entre Fernando y Antônio, fue el uso para dar instrucciones de cómo llegar a alguna parte de la ciudad. Ve cómo esse modo verbal se realiza com os verbos utilizados para dar direções. Miren que se damos uma informação a alguém a quem não conhecemos, usamos o imperativo formar usted. Exemplo, siga, ande, corra, barre, certo? Compreenderam aí, chicos? Espero que sim. Está bem? E allá no livro de ustedes há alguma explicação da primeira conjugação, segunda e terceira, que eu já expliquei acá a ustedes. Agora, vamos para a página 63. Allá habla de los medios de transporte. Agora observe o que se está escrito allá. Antônio va a los lugares a pie ou em autobús. Em espanhol, para designar los medios de transportes, utilizamos a preposição em. Mira aí, em metro. Miren que há figuras de medios de transportes acá en estas páginas. Observen ahí, en la página 63. En el metro, en tren, en coche, en motocicleta, en bici. E atenção aí, algumas exceções são a pé, a caballo, a nado, certo? Há algumas exceções. Não solamente utilizamos em, mas utilizamos a pé, a caballo ou a nado, certo? Compreenderam aí? Agora vamos para a página 64. En la cuestión 1, lee los diálogos a continuación y completa los huecos con el verbo entre paréntesis e imperativo. Atención, porque debes identificar si la relación es formar o informar. Ustedes já sabem como utilizar formar e informar. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Ahí, bien también. Solo voy un poco perdido porque tengo que ir a la casa de Paco y no sé cómo hacer para llegar allí. No te preocupes, acabo de salir de allí. Te explico, está muy cerca de aquí. Te llevará unos 5 minutos caminhando. Mira. Aí você vai usar o verbo girar, girar. Você vai utilizar aqui, se é formar ou informar aí.
girar aqui à la derecha. Luego, vai usar o verbo cruzar la calle e seguir. Todo recto por 2 quadros. Quando chegues a la calle José Torres, o verbo barrar. Vocês vão utilizar se é formar ou informar. Una callejuela que verás a la izquierda. E utilizarás o verbo caminhar aí para completar. Unos 20 metros mais e luego verás o número 50, que é a casa de Paco. Então, quem está passando esta informação? É um amigo, certo? A uma pessoa que já conhece. Então, aí vocês já vão ter a ideia de que forma vão completar aí essas informações. B. Perdão, ¿me pode dar uma informação? Como não? ¿Qué necesita usted? Miren que usted está hablando de una forma. ¿Por quê? Porque a pessoa que está pedindo informação não conhece a outra pessoa, certo? Não sei como chegar a Teatro Colón. Lo mejor seria que tomasse um táxi. ¿Dónde puedo tomarlo? Vea. Aí, ustedes vão contestar usando o verbo seguir por esta calle e vão utilizar o verbo andar por uma quadra. Utilizar o verbo girar a la izquierda e já verás vários táxis. Muitas gracias. Então, ustedes vão contestar aí, se é formar ou informar. Já dei a pista. Agora, solamente vão utilizar a memória e vão contestar, certo? E na página 65, em la continuação, na questão de número 2. Mira o plano de centro de Madrid. Imagina que estés viviendo allí e que acabas de salir de metro em la estação Atocha. Diferentes pessoas te pedem direções. Contesta cada uma de ellas. A. Por favor, como chego ao Museu de Prado desde aqui? Você vai passar a informação, tá? A sugerência é corra a la calle, siga, tal, a direita, a esquerda. Então, vocês vão pôr aí. B. Hola, ¿me explicas como puedo ir al Palacio Real? Es que estoy perdida. Ustedes vão passar uma informação aí e utilizando se é formar ou informar. Agora, en la parte te toca a ti. Busca um plano de tu barrio ou de tu ciudad a partir de ahí. Explica el camino de tu casa hasta la escuela y de tu casa hasta la casa de un amigo. Mira que ustedes vão utilizar um vocabulário. La calle significa avenida, um passeio, certo? Callejuela, a rua. Ciudad, um bairro, na região, na periferia. Caminhar, andar, girar, cruzar, barrar, correr e seguir. Desde, hasta la izquierda, a la derecha, en el centro, atrás, en frente, delante, de al lado, de. Ustedes vão utilizar aí estes vocabulários, certos? Está bem, chicos? E na página 66, ustedes vão revisar o que hemos estudado nas classes anteriores. Ustedes vão praticar. O texto a seguir é referente à questão de número 1 a 5. Bogotá, uma grande cidade, em poucas palavras, carreira sétima. Ustedes vão ler acá o texto e vão contestar as perguntas de número 1, 2, 3, 4, 5. Na questão de número 1, em relação ao texto, predomina o caráter descritivo, narrativo, argumentativo, expositivo. 2. A autora do texto considera a visita a Bogotá como fácil porque A. Não há violência no país, trata-se de uma cidade muito bonita, é a capital do país. D. Os monumentos históricos estão concentrados em uma avenida. Aí 3. Segundo o texto, o ecletismo presente na arte sacra colombiana se deve ao fato de que A. As igrejas estão concentradas em uma única rua. B. Os diversos tipos de arte chegaram ao mesmo tempo na região. C. As pessoas não são tão religiosas.
D. A arquitetura das igrejas é considerada como um aspecto religioso. 4. A autora prefere o panorama da colina Monserrat, ainda que o mirador. A. Seja mais alto do que a colina. B. Conte com uma nova ilusão que produz um bom efeito. C. Não esteja na mesma rua que a maioria dos monumentos. D. Faça parte de uma igreja. E a questão de número 5, segundo o texto, por que é interessante visitar algumas igrejas? A. Porque nelas se pode observar o desenvolvimento da arte com o passar dos séculos. B. Para observar seus aspectos religiosos. C. Porque é mais barato que ir a museus. E D. Porque é cansativo ir a lugares com 4 andares. Então, aí vocês vão verificar. Leiam esse texto da página 66 com muita atenção. Façam uma leitura sensível aí, acompanhem. E ustedes van a contestar, certo? E se tiverem dúvidas em relação a algumas palavras no texto, ustedes podem perguntar. Depois de realizarem esta tarefa, ustedes van para o livro de atividade, que está na página 35, e van a contestar as perguntas de allá hasta a página 37, certo? Se tiverem dúvida, ustedes podem perguntar. Eu vou estar aqui para ajudar ustedes. Allá, ustedes vão utilizar a página 35 sobre tratamento formal e informar. Hasta a página 37, certo, chicos? Então, aproveitem aí, bom estudo e fiquem com Deus, certo?